momento tenso, onde a autoexigência, a autocobrança pode conduzir você a processos autossabotadores, autopunitivos. Portanto, atenção, nesse vídeo eu vou explicar para você qual é a energia que está pairando aí, astrológica no momento, e como utilizar a potência, a força desses trânsitos de forma positiva na sua vida. Eu me chamo Felipe Freza, sou astrólogo, analista junguiano, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você de forma fácil, descomplicada, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento ao seu favor. Mas antes da gente aprofundar no tema, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, para que você possa ficar atualizado dos próximos vídeos que subirem aqui. Aproveita já para ativar o sininho, que daí você recebe aí a informação dos vídeos que acabarem de sair do forno. Mas não esquece de deixar a sua curtidinha aí, porque isso ajuda a fazer com que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Nossa, Felipe, mas o que está acontecendo? Por que a energia está tão tensa agora? Bom, gente, a energia está tensa porque nós temos uma retrogradação de Mercúrio, que começou no dia 4 agora de agosto e segue até o dia 28 de agosto. Nós temos uma oposição de Vênus em Virgem com Saturno em Peixe se formando, né? Essa oposição, ela acontece de fato aí no dia 19, na próxima segunda-feira. Nós temos uma quadratura de Júpiter com Marte, com Saturno, né? Uma tensão também. Enfim, nós temos vários aspectos tensos. Mercúrio também está para formar aí uma quadratura com Urano. Então a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou traduzir todo esse astrologuês para vocês, né? Começando pela retrogradação de Mercúrio. Vou falar bem por cima, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o Mercúrio retrógrado, a influência do Mercúrio retrógrado e como você pode utilizar, né, esse momento de forma positiva na sua vida. Mas basicamente a retrogradação de Mercúrio vem trazendo a necessidade de revisão de hábitos, da forma como você se expressa, como você se comunica. E toda a retrogradação de Mercúrio, ela gera uma diminuição dos nossos processos mentais, né? As coisas elas ficam sim um pouquinho mais lentas. Alguns processos, negociações, projetos tendem a caminhar de forma um pouco mais desacelerada. Isso é até positivo para que a gente consiga aí revisar processos, entender como nós podemos melhorar em algumas situações. E isso é muito positivo, né? O universo, ele não se dá somente de expansão, ele também tem os momentos de retração. E as retrogradações planetárias, elas falam dessa retração, né? A gente precisa mesmo aí, às vezes, vir um pouco para o nosso centro para entender melhor algumas situações, olhar de novo, revisar, e isso é muito positivo, né? O que acontece é que, devido à retrogradação de Mercúrio, nós temos a conjunção de Júpiter com Marte em Gêmeos, que é uma conjunção interessante até, porque ela nos gera muito estímulo, novas ideias, pensamentos mais amplos, diversos, que nos permitem aí visualizar a nossa realidade, os nossos objetivos, os nossos projetos, aquilo que a gente está vivenciando a partir de várias perspectivas, né? Isso gera uma capacidade de visualizar a nós mesmos, as nossas relações, o nosso trabalho, de uma maneira muito rica. Mas quando a gente tem uma retrogradação de Mercúrio, né, sendo Mercúrio regente de Gêmeos, existe uma tendência que as coisas elas fiquem um pouco mais lentas. Então a gente pode se sentir até um pouco mais disperso, porque é muita intensidade. Júpiter, ele expande tudo que ele toca. E em Gêmeos, ele vai expandir essa nossa mente. A nossa mente fica muito inquieta, a gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Marte gera muito estímulo, então a gente quer que as coisas aconteçam rápido, a gente quer que os projetos, as nossas ideias, os nossos conflitos, eles se resolvam da noite para o dia. E nem sempre as coisas funcionam dessa forma, né? Isso pode gerar desentendimentos, porque existe muita ansiedade, muita impaciência, e durante uma retrogradação de Mercúrio a gente tende a ficar um pouco mais sensível na nossa comunicação. Às vezes a gente comunica algo de maneira equivocada, ou a outra pessoa não entende muito bem aquilo que a gente comunicou. Às vezes a gente está um pouco mais desatento, acaba mandando um e-mail ali com informações que não precisavam, ou às vezes até dentro do nosso relacionamento, as conversas, as trocas, elas ficam um pouco mais sensíveis. Então,
É importante a gente entender que a gente está nesse momento, né, e que as coisas elas estão um pouco mais sensíveis, para que a gente não exija demais de nós mesmos e nem do outro. E a gente respeite também o limite de cada um, os nossos próprios limites, e respeite também a cadência dessa resolução, né? Da resolução de alguns conflitos que possam estar emergindo nesse momento. Fato é que Mercúrio, no dia 14, iniciou a sua retrogradação pelo signo de Leão, então a gente está olhando muito para questões associadas à nossa autoconfiança, à nossa autoestima, e Saturno, que está aí quadrando também com Júpiter e Marte em Gêmeos, trazendo a necessidade de estrutura. Pode ser que alguns projetos nesse momento, alguns conflitos, algumas situações na sua vida, no seu relacionamento, ou até em relação a você mesmo, não estejam caminhando da forma como você idealizou. Talvez aquele projeto esteja parado, aquela situação que você olha e fala, putz, agora eu já queria que isso tivesse resolvido, parece que eu volto de novo nesse mesmo ponto, parece que eu estou voltando de novo naquelas mesmas questões que há 20 dias atrás, há um mês atrás, eu estava vivendo com o meu companheiro, com o meu namorado, com o meu esposo, com a minha esposa, parece que a gente está retomando tudo isso agora, a gente está entrando em conflito de novo, parece que não tem uma resolução. Gente, respeito ao processo. Nós estamos num processo de tomada de consciência do que deve ser aprimorado, aperfeiçoado. Então pode ser que você esteja aí entrando em contato com muitas insatisfações, inseguranças. Pode ser que você esteja se sentindo um pouco mais cobrado no seu trabalho ou no seu relacionamento, ou muitas vezes até cobrando demais o outro, tentando controlar algumas situações para que você consiga se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais segura. Então o momento é de relaxar. Deixar que as coisas aconteçam no fluxo delas. Muitas vezes é um pouco difícil mesmo a gente conseguir estabelecer esse centramento para respeitar o tempo de cada coisa, mas essa semana e a próxima semana a gente vai estar vivenciando um pouco essa energia mais tensa, né? Então, tudo que a gente está vivendo agora tende a se resolver mais para o final do mês de agosto, né? Depois aí do dia 28, quando o Mercúrio sai da retrogradação. E agora o que a gente pode fazer para utilizar essa energia, essa potência ao nosso favor, é buscar estruturar, entender quais são os ajustes que podem acontecer, o que está aí em dissonância na sua vida. Se existem projetos que estão encalacrados, coisas que não estão caminhando da maneira como você gostaria, o que você poderia ajustar? O que está no seu ponto cego nesse momento? Que talvez você não estava conseguindo perceber antes, mas que agora você consegue perceber, né? Se existe uma necessidade de que as coisas elas aconteçam de uma forma muito rápida, olha um pouco para essa impaciência, olha para suas inseguranças, acolha as suas vulnerabilidades, se tranquilize e respeite realmente aí o seu tempo e o tempo das pessoas que também se relacionam com você, né? Isso é muito importante. Lembrando que Saturno em Peixes vem trazendo aí a necessidade de concretizar os nossos sonhos, os nossos ideais. Então não desista dos seus sonhos se as coisas não estiverem caminhando da maneira como você idealizou. Mais uma vez, nós estamos num processo e esse processo exige paciência, calma, dedicação, disciplina, constância, que você acredite de fato em você. Acredite, confie em você. Que por mais desafiadoras que os processos possam estar nesse momento, você vai conseguir chegar onde você deseja. Acredite em você, isso é o mais importante. Um outro ponto que nós vamos vivenciar aí, nós já estamos sentindo aí a intensidade desse aspecto que está se formando, mais especificamente ele acontece na segunda-feira, no dia 19, que é a oposição de Vênus em Virgem com Saturno em Peixes. Então sempre que a gente tem a Vênus em Virgem, nós estamos olhando para um aspecto da nossa individualidade muito crítico, ou seja, a gente tende a olhar para nós mesmos e idealizar uma certa perfeição, né? Principalmente quando a gente tem Saturno em Peixes se opondo a essa Vênus.
Porque existe uma exigência, né? Ou seja, a gente se exige demais, a gente começa a olhar para os nossos erros, para os nossos equívocos, para as questões que precisam ser ajustadas na nossa vida com uma lente de aumento. E isso pode fazer com que você entre em processos autopunitivos, se culpe por não chegar naquele lugar que o seu companheiro gostaria que você estivesse, que o seu chefe gostaria que você estivesse, que a sociedade gostaria que você estivesse. Então a gente vai entrando num lugar de cobrança e de exigência que é desumano. Então se acolha no seu momento de vulnerabilidade e compreenda que você não precisa sempre acertar. Tá tudo bem errar. A gente está aqui para aprender e é errando que a gente aprende. Então reconhecer que os erros nos conduzem a um processo de aprimoramento e aperfeiçoamento é essencial para que você consiga entender esse momento na sua vida e consiga trazer a estrutura necessária para sustentar o seu lugar de importância e o seu lugar de valor e merecimento na sua vida nesse momento. Senão você vai ficar com o chicotinho na mão, ó, se punindo toda vez que alguma coisa não sair da forma como você idealizou e toda vez que você não atender a expectativa de alguém. Esse é o momento onde a gente vai trabalhar muito os nossos relacionamentos. É possível que você sinta alguns processos aí se intensificarem na senda do seu relacionamento afetivo, dos seus relacionamentos de sociedade, enfim, tudo que fala sobre relacionamentos. Vênus vem falar sobre relacionamento, então talvez seja um momento aí onde algumas coisas venham à luz, né? Onde você comece a reconhecer onde existem questões que estão te limitando em relação ao outro. E isso precisa, mais uma vez, estar muito consciente, porque Mercúrio, que está retrógrado no signo de Leão, ele também rege o signo de Virgem. Mercúrio rege Gêmeos, que nós já falamos aqui, e Virgem também. Então, muito provavelmente, até o dia 28 desse mês, nós estaremos aí olhando para assuntos muito delicados no que diz respeito aos nossos relacionamentos, tendo conversas profundas, conversas importantes de ajuste, e talvez a gente não chegue em conclusões nesse momento. Talvez as conclusões a essas situações, a esses conflitos que você está percebendo na sua vida nesse momento, eles vão começar a se resolver efetivamente depois do dia 28 de agosto. Então, paciência, atenção e lembre-se, mais uma vez, nós estamos em um processo. Se você sentir a necessidade de um apoio psicoterapêutico nesse momento, esses processos terapêuticos eles são muito bem-vindos, né? Entre em contato comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Hoje eu trabalho basicamente com questões associadas a relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, afetivos, de sociedade. Eu tenho um foco bem direcionado nesse sentido, utilizando a psicologia analítica, também a constelação familiar sistêmica e a própria astrologia terapêutica para trazer consciência, auxiliar você na elaboração das suas questões, dos seus traumas, para que você possa ir na direção dos seus objetivos de forma mais empoderada aí de você. Bom, basicamente nós temos aí uma semana bastante intensa, né? Temos também aí no dia 19, mais para o final da semana, a quadratura de Mercúrio e Sol com Urano. Então existe aí também uma compreensão e entendimento de uma renovação, né? A gente está num processo de olhar para aquilo que precisa ser revolucionado na nossa vida. E às vezes a gente quer se manter em estruturas muito sólidas, muito obsoletas, porque existe um medo da mudança, né? Existe um medo do novo. E para a gente se conectar com o novo, a gente precisa entender que todo novo ele é imperfeito, porque aquilo que é novo, ele precisa ser aprimorado, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. E se a gente deseja, né, parir um projeto, parir um novo momento da nossa vida, a gente precisa entender que todo início é um início e que todo início ele vai exigir aprendizado a partir do erro e do acerto, né? Então que isso possa aí te auxiliar a ter mais compaixão por você nesse momento e pelas pessoas que de alguma forma aí fazem parte do seu ciclo de relacionamento. E mais uma vez, caso você tenha interesse em se aprofundar num processo psicoterapêutico na linha da psicologia analítica, fazer seu mapa astrológico numa sessão isolada, uma constelação familiar sistêmica, entre em contato comigo, vai ser um prazer atender você. O link para agendamento de sessões está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço
e um ótimo momento, ótimos trânsitos astrológicos para você, que você possa utilizar toda a força, a potência desse momento ao seu favor.